Já que o Márcio Gualberto não vai querer falar, eu vou aproveitar a oportunidade. Né, deputada Renatinha? Presidente, queridas deputadas e queridos deputados, todos presentes aqui, eu subo aqui também para proferir algumas reflexões sobre as matérias que nos encontramos hoje na pauta, nas diferentes sessões extraordinárias que nós estamos debatendo. Eu queria aqui compartilhar algumas reflexões pessoais que eu vim quando estava trabalhando com a pauta junto com o meu time, quando nós recebemos na sexta-feira passada, presidente, todas as mensagens do governador, do governo. E primeiro aqui não poderia me furtar de uma crítica ao governo por ter mandado tantas matérias tão importantes, ter demorado tanto para fazer isso. Se quisesse mandar, mandasse com mais antecedência. Até porque nós precisamos entender que aqui na casa muitos deputados estudam com muito cuidado, estudam e precisam de tempo para isso. E obviamente a gente não quer se furtar do debate, deputado Waldeck, não é isso. Mas se a gente quiser trabalhar com qualidade, um tempo necessário que seja condizente com a necessidade da discussão é muito importante. E faltou dessa vez. A forma como isso tem sido feito é muito problemática. É uma forma que desmerece o parlamento. O parlamento tem a palavra final. Então precisa-se ter discussões aqui com profundidade, discussões aqui com qualidade, discussões aqui que possam somar as diferentes divergências para nós chegarmos no melhor consenso para a população do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, há sim um desrespeito com o parlamento na forma que é conduzido, na forma que é conduzido esses trabalhos. E fica aqui uma crítica, então, ao governo por estar fazendo isso. Presidente, eu não sou contra o debate que está sendo colocado, até como já foi colocado por alguns colegas deputados aqui também. Eu acredito que é importante que nós possamos discutir a desvinculação de certas questões, até porque não dá para a gente sair vinculando tudo. Se a gente pensar nas práticas internacionais de contabilidade, de direito de forma geral, a gente tem que entender que nem tudo dá para ser vinculado, mas existem algumas áreas que são muito importantes, especialmente as áreas que estão sendo ameaçadas por esse governo, que não tem tido a sensibilidade, por exemplo, com a área de cultura, deputada Belmar. O senhor que é presidente da Comissão de Cultura, que vem batalhando com bastante constância com isso, a área de cultura, no que diz respeito ao Fundo de Infância e Juventude, ao Fundo Estadual de Assistência Social, esses fundos precisam sim ter um maior cuidado, pois infelizmente, no cenário ideal, a gente até confiaria no governo para conseguir alocar o orçamento nas áreas que mais precisam. Então eu acredito que esse debate ele é importante da desvinculação, mas nas áreas que estão sendo atacadas a nível estadual e a nível federal, infelizmente seria passar um cheque em branco. E aí, quanto a isso, presidente, a gente não pode nos furtar dessa opção. Nós não podemos, no caso, nós não podemos passar esse cheque em branco para o governo de uma maneira muito preocupante. Nós precisamos entender que é um debate necessário, que eu não estou me furtando aqui de encarar esse debate, de a gente entender áreas que infelizmente acabaram tendo muita vinculação, e aí você acaba tendo o Estado amarrado, mas algumas áreas não dá para a gente fazer isso. Um outro ponto que eu queria também trazer para o debate, que foi colocado por outros deputados, foi colocado com maestria pela deputada Marta Rocha, que a gente deveria discutir sempre quando acabar o período de calamidade financeira, pois existem dois momentos. Existe um momento permanente do que nós imaginamos do cenário ideal, que é o cenário das contas em dia, o cenário do Estado com uma saúde financeira, que é um cenário que nós não nos encontramos hoje, e nesse cenário nós deveríamos apoiar e incentivar o investimento desses fundos. E existe um cenário de calamidade, um cenário que sim nós deveríamos apoiar para que esses valores pudessem ser usados para pagar vencimentos, para pagar pessoal, porque nós estamos num cenário de calamidade financeira, que é o cenário que nós nos encontramos hoje, que o regime de recuperação fiscal é um grande indicador, mas é um indicador mais importante o de calamidade financeira, pois ele é aprovado aqui pelo nosso parlamento, pelo parlamento estadual. Então, quando nós tivermos em calamidade financeira, medidas drásticas precisam ser tomadas. É hora de apertar o cinto, de afrouxar, é hora de apertar o cinto, de não afrouxar, para que nós possamos permitir, especialmente, que os salários cheguem em dia e que não se tenham atrasos. Agora, quando nós estamos num período de saúde financeira pelo menos controlável, eu acredito que nós deveríamos garantir pelo menos um mínimo de 30% de investimento por causa desses fundos, para que fosse colocado em investimento. E eu fiz emendas nesse sentido,
para que nós tivéssemos esses fundos, pelo menos 30% sendo utilizados para investimentos. O resto poderia ser utilizado para encargos, poderia ser utilizado para custeio e também poderia ser utilizado para investimentos, mas que não pudesse ser utilizado, no caso, para pessoal, pois assim você perde o intuito central da existência desses fundos. E por fim, presidente, eu queria fazer uma provocação, porque a gente está discutindo aqui diversas questões relacionadas a esses fundos que são importantes, que nós precisamos sim encarar, especialmente nos que estão ainda em pauta, mas nós também deveríamos estar discutindo aqui na casa uma reforma administrativa do corpo do executivo, por exemplo. Nós não temos tido, por parte do executivo, a coragem de enviar aqui para casa uma reforma nas suas secretarias. Aumentou o número de secretarias nesse governo, quando é o contrário do que foi prometido em campanha. E isso vai em total contramão ao que a gente acredita de ajuste, de um momento que nós precisamos realmente apertar os cintos e não continuar com gastos exuberantes. Isso é muito forte. E a última mensagem que eu queria passar é a mensagem de uma PEC que eu venho defendendo, que é a PEC O Dinheiro é Nosso, a PEC que eu protocolei, no qual os excedentes de fundos de poderes e de entes como o Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Judiciário, eventualmente a Defensoria, os excedentes desses fundos possam voltar para o Tesouro. Por quê, presidente? E aqui eu defendo que esse dinheiro volte. Porque quando a gente está falando de governo, nós estamos falando de uma conta única. Todos são governo. Então não faz sentido o Tribunal de Justiça ter um ambiente exuberante de trabalho, enquanto nossas escolas estão passando por necessidades, enquanto nossos hospitais estaduais não têm dinheiro para ter a sua manutenção. Tudo deveria ser de uma conta única. Então esse papel da gente encarar esse desafio de falar sobre a PEC do Dinheiro é Nosso é muito importante. No mais, presidente, eu acho que é importante nós seguirmos com esse debate, temos muito a aprender aqui e é através das discussões e diálogos que nós conseguiremos chegar no que for melhor para o nosso Estado. Obrigado.